Capítulo 71. Recrutamento de aprendizes. Klaus pousou a colher com cuidado. Não restava um único grão de arroz. Ele mastigou o último pedaço de arroz frito, sentindo o sabor agradável se espalhar pela sua boca. Depois de engolir, o arroz frito transformou-se num fluxo morno, nutrindo seu corpo quase definhado. Ele sentiu como se seu corpo estivesse sendo renovado, com o retorno de sua força vital. A vida agora lhe parecia maravilhosa. Mestre, eu gostaria de mais um prato, disse Klaus, olhando para Mickey. Ele não se lembrava da última vez que sentira vontade de comer mais do que o necessário. Sentia que hoje podia comer um pouco mais. Mickey balançou a cabeça levemente. Desculpe, senhor. Nosso horário da manhã já terminou. Na verdade, ficamos abertos por mais 3 minutos. Por favor, volte para comer em outro horário. Já eram 9:03. O rosto de Mickey estava impassível. Klaus olhou para Mickey. Só preciso de mais um prato. Pago o dobro. Ele tirou 3 moedas de dragão e as colocou cuidadosamente sobre a mesa. Mickey balançou a cabeça novamente. Desculpe, mas essa é a nossa regra. Se ele fosse um velho normal, Mickey talvez abrisse uma exceção. Mas ele era Klaus. Ele só queria se livrar dele naquele instante, ele lhe parecia perigoso. Pai, Anne olhou para Mickey com hesitação. O velho de barba grisalha era tão patético, e ainda se ofereceu para pagar o dobro. Então ela viu o rosto de Mickey e se conteve. Klaus lançou um olhar demorado para Mickey, certificando-se de que ele não esperava tal proposta. Entendo. Então, voltarei para o jantar. Klaus observou Mickey discretamente, confirmando que ele não se incomodava com o aumento de preço, e guardou suas 2 moedas de dragão. Ele estava prestes a perguntar sobre a origem da vida, mas desistiu. Decidiu abordar o assunto mais tarde. Klaus ajeitou sua túnica e endireitou-se um pouco. Mestre, tenho um favor a lhe pedir, disse ele, olhando para Mickey. Sou Klaus, um conjurador de magia de 10º nível do Império Roth. Estou ficando velho, então estou procurando um aprendiz para herdar minhas habilidades mágicas. Acabei de sentir uma estranha onda mágica emanando dela. Poderia me permitir testar seu talento? Talvez seja o destino que a tenha encontrado hoje. Mickey estreitou os olhos. Um mago de nível 10. Não existem mais do que 15 deles em todo o continente. Eles são os mais poderosos. Mesmo no Império Roth, existem apenas 4 ou 5 deles. Não vi o nome dele na lista naquela época. Mas ele parece estar falando a verdade, porque disse isso como se nada tivesse acontecido. Se você fizer de Anne sua aprendiz, você a levará de volta para a capital? Perguntou Mickey em voz baixa, olhando para Klaus. O velho assentiu. Sim, eu faria isso. A Torre dos Magos possui o equipamento apropriado e excelentes câmaras mágicas para iniciantes. Eles podem aprender mais rápido lá. Como minha aprendiz, ela tem o direito de entrar na Torre dos Magos. É uma torre sagrada para conjuradores. A Torre dos Magos era muito respeitada pela maioria dos magos do continente de Nordland, e esse era um motivo importante para que tantos magos permanecessem na capital, Rod. Até mesmo os plebeus sabiam o que significava entrar na torre, então ele não temia que Mickey rejeitasse sua oferta. Sinto muito, não gosto da ideia de Anne me deixar, e nunca a deixarei voltar sozinha para a casa. Então, obrigado, mas devo recusar educadamente sua oferta, disse Mickey, balançando a cabeça sem hesitar. Anne assentiu com a cabeça. Eu nunca vou te deixar, pai. Sentada na cadeira, ela estendeu sua pequena mão para segurar o dedo de Mickey. Klaus ficou paralisado por um instante. Como um conjurador de magia de 10º nível a serviço do Império Roth, ele queria testar Anne. Se ela fosse qualificada, ele a tornaria sua aprendiz e a levaria de volta a Rhodes para estudar magia na Torre dos Magos. Até mesmo os nobres da capital teriam ficado loucos com uma oferta dessas. Ele jamais imaginou que o dono de um pequeno restaurante na Cidade do Pecado o recusaria. Durante sua longa jornada, Klaus testou muitas crianças que desejavam se tornar seus aprendizes.
Os pais se apressavam em enviar seus filhos a ele mesmo antes que ele revelasse sua verdadeira identidade. Eles não se importavam se ele os aceitaria como aprendizes. Mas Mickey nem sequer lhe daria a chance de testar sua filha. Sua indiferença o pegou de surpresa, mas ele não cometeu nenhum erro. Rapidamente, sorriu novamente. Mestre, o senhor mora em Sin City, então talvez não saiba muito sobre conjuradores. A Torre dos Magos. Não vou deixar a Amy ir embora. Ponto final, interrompeu Mickey. E não estou interessado na Torre dos Magos. Então, ele olhou para o relógio. Com licença, senhor, mas precisamos comprar leite de ovelha para este gatinho. Se não se importar, por favor, volte mais tarde, disse ele com um sorriso educado. Amy assentiu com a cabeça e acariciou a cabeça do gatinho. Sim. O patinho feio está morrendo de fome. Ela tirou 4 moedas de ouro do bolso, colocou-a sobre a mesa e pegou a moeda do dragão. Vovó Barba Cinzenta, você é tão pequeno que não precisa comer. Você não vai crescer mais, então guarde o dinheiro para a próxima refeição. Aqui está o seu troco. Klaus tinha sentimentos contraditórios. Eu lhes disse quem eu era, ofereci-me sinceramente para testar seu talento mágico e tentei torná-la minha aprendiz, mas aparentemente eles me rejeitaram porque a gatinha queria beber leite de ovelha. Acho que ninguém vai acreditar nisso. Embora não tenha encontrado um único discípulo durante sua jornada, quase todos lhe demonstraram grande respeito e admiração. Estavam dispostos a pagar para que ele testasse seus filhos. Certo. Então voltarei. Klaus, que fora rejeitado na primeira vez que aceitou um aprendiz, pegou as moedas e caminhou até a porta com seu cajado. Cuidado, velho de barba grisalha. Se você cair, não vai conseguir se levantar, disse Amy assim que Klaus abriu a porta. A mão de Klaus parou de repente. Ele virou a cabeça bruscamente e viu o rosto preocupado de Amy. Ele se lembrou da Alfa de antes. Naquele momento, ele sofria de uma tosse severa, agarrado ao parapeito da janela no 32º andar da Torre dos Magos, pensando que sua vida estava prestes a terminar. De repente, uma voz leve e melodiosa, carregada de preocupação, veio de trás dele. Por favor, tome cuidado com a janela, tio Barba Cinzenta. Se você cair, provavelmente vai esmagar alguém até a morte. Quando se virou para olhar, lá estava uma elfa que parecia uma humana de 16 anos. Era o primeiro encontro deles. Só de pensar nas palavras dela, ele teve vontade de rir. A língua dela era tão venenosa quanto a da garotinha à sua frente. Capítulo 72. Vovô Tartaruga. A jovem olhou para ele por um instante. Depois, tirou uma cabaça do cinto e jogou-a para ele, dizendo que era a água da fonte de sua casa e que mataria sua sede. Em seguida, começou a subir as escadas novamente. Nem todos tinham o direito de entrar na Torre dos Magos, e ela era fechada para outras espécies. O cuidado e o calor que sentiu antes de dar seu último suspiro o impeliram a abrir a cabaça e tomar um gole, e ele imediatamente percebeu que era o leite da vida, mais precioso que a água do poço da vida. Havia apenas 3 gotas nessa abóbora, e elas prolongaram sua vida por mais de 10 anos. Ela deu a ele uma coisa tão valiosa, um velho qualquer, como se fosse apenas uma garrafa d'água. E ela nem sabia o nome dele. Mais tarde, ele descobriu que ela era uma princesa élfica, a única herdeira do trono. Ela havia trazido esse leite da vida de casa. Estava prestes a beber um pouco, mas quando o viu tossindo tanto que assustou as pessoas, simplesmente lhe entregou o copo. Era sua primeira visita ao Império Hot. Oficiais élficos a acompanharam em uma visita amistosa. De alguma forma, ela conseguiu enganar os guardas e entrar na Torre dos Magos. Subiu até o último andar e escreveu: "A princesa élfica esteve aqui." Então, partiu, satisfeita. Graças ao seu status especial, nem mesmo o rei pôde repreendi-la. Deixaram até uma inscrição verde no último andar, considerando-a uma prova da amizade entre as duas raças. Klaus voltou aos seus pensamentos e acenou para Amy com um sorriso. "Obrigado", disse ele. "Essa garotinha se parece muito com ela."
Talvez porque seja meio elfa. Ele empurrou a porta e saiu. Ele não tinha notícias do clã élfico há anos. Muitas informações sobre o clã eram suprimidas. A única coisa que ele ouvira era que a General McGonagall havia sido gravemente ferida em uma emboscada demoníaca. Notícias sobre a princesa élfica eram ainda mais escassas. Na verdade, ninguém no último andar da torre, além de um pequeno grupo, sabia realmente o que havia acontecido. Parece que o mestre não quer que sua filha o deixe. Talvez eu deva trazê-lo para a torre também, murmurou Klaus, olhando para trás. Então, ele se afastou mancando, apoiando-se em seu cajado. Perto dali, na porta da loja de poções, Julian, com suas vestes negras, estreitava os olhos enquanto Klaus saía. Por que ele saiu desta torre caixão? Murmurou para si mesmo enquanto uma chama verde escura dançava em sua mão. Então, virou a cabeça e viu Mickey e Amy partirem. Franziu a testa para Amy. Aquele velho queria fazer de uma garota sua aprendiz. Mickey chamou a atenção de Julian. Era bom que Amy fosse um gênio, mas de alguma forma não era tão agradável vê-la sendo cortejada por outros. Klaus parecia ter um caráter digno. Servir a família real era uma honra, e com essa honra vinham influência, responsabilidade e contenção. Seu vizinho de vestes negras, no entanto, o fazia temer que pudesse ser o mago das trevas. Seu olhar, sua voz e seus movimentos lentos exalavam frieza e escuridão. Amy parou na loja do vizinho. Bom dia, vovô Tartaruga. Carvão, ervilhas, olá. Disse ela com um sorriso. Mickey ergueu uma sobrancelha. Tartaruga, claro, Julian era um pouco corcunda, mas as pessoas geralmente não gostavam desse apelido, era um pouco grosseiro. Amy era muito nova para saber dessas coisas, mas Mickey se sentiu constrangido. Ele queria se desculpar. Julian ergueu ligeiramente o olhar. Bom dia, disse ele, com a voz áspera e arrepiante, como o som de metal raspando. Mickey conteve as palavras. Parecia ansioso para fazer jus ao seu apelido. Mas conheço aquele olhar de Klaus. Se ele quisesse aceitar Amy como aprendiz, seria uma baita dor de cabeça. Amy, o que é essa coisa feia que você está segurando? Perguntou Salty, aproximando-se. Seu corpo ainda estava coberto por 2 folhas. Ele é claramente mais bonito que você, disse Ervilha Verde, lançando um olhar de desdém para Carvão. Mas os gatos não são apenas pretos ou brancos? Por que ele é laranja e branco? Perguntou ela, curiosa. Miau! Gritou o patinho feio para o corvo. Ele esticou suas patas rosadas, como se quisesse exibir suas garras. Mas ainda soava como uma criança. Um gato. Qual deu um pulo para trás, assustado, mas inclinou a cabeça para o lado e olhou para o gatinho novamente. Eu sou Sua Alteza Fama. Nunca terei medo de um gatinho anormal e feio, disse ele, orgulhoso. Amy balançou a cabeça. Não é um gatinho. É um patinho feio. Ela acariciou o cabelo dele para acalmá-lo. Ember, você é a mais feia aqui, e o patinho feio só pode ser o segundo mais feio. Mas ele ainda vai crescer. Qual estava ficando um pouco nervoso de novo. Observando o gatinho abanar o rabo orgulhosamente, ele sorriu. Olha só essas perninhas curtas. Ele nem vai conseguir me alcançar. Além disso, crescer num restaurante só vai deixá-lo mais gordo. Mickey deu um tapinha na cabeça de Amy com um sorriso. Vamos lá, Amy. Preciso preparar os ingredientes para quando voltarmos, disse ele. Os ingredientes para Lazirro de Amo precisavam ser preparados com antecedência e, além disso, ele estava genuinamente desconfortável com o jeito que Julian os olhava. Tchau, disse Amy, acenando com a mão e saindo com Mickey. Talvez eu devesse testá-la também, ver se ela tem alguma aptidão para magia negra. Se eu conseguir tirar a aprendiz debaixo do nariz de Klaus, isso será interessante, murmurou Julian, observando Amy sair. Quando voltaram do mercado, Mickey serviu leite de ovelha para Amy e o gatinho. Observou-os mamar felizes. Depois, serviu-se também. Embora a força física de Mickey não fosse algo que pudesse mudar em 1 ou 2 dias, ele ainda a sentia crescer lentamente.
Enquanto amassava a massa, ele revisava mentalmente seu cronograma de entregas. Não estava preocupado em vender 1000 rugiano. Nesse ritmo, conseguiria terminar em cerca de 6 dias. No entanto, a missão de conseguir 1000 clientes não estava indo bem. Apenas 10 novos clientes apareceram naquela manhã. Havia muitos clientes habituais. Ele estava um pouco preocupado. Preciso ser mais eficiente. Fazer os pedidos e servir leva muito tempo. É óbvio que a Amy não consegue dar conta das duas coisas. Talvez eu devesse contratar outra pessoa para fazer o trabalho. Pensou Mickey. Quanto à estratégia de limitar as compras, ele ainda se mostrava relutante em experimentá-la. Se os clientes não se fartam da comida, devem passar fome ou ir a outro restaurante. Capítulo 73. Regimento Melão. Mickey decidiu aumentar a eficiência e limitar seu serviço de alimentação apenas a entregas. Ele queria que mais pessoas jantassem em seu restaurante sem limitar as porções. Mas havia outro problema. Este mundo era o lar de devoradores enormes, como dragões gigantes e trolls da floresta. Um único cliente desses consumiria tudo o que eles conseguissem cozinhar em um único dia. Talvez então ele tivesse que limitar a quantidade de comida por criatura, ou pedir ao sistema que lhe comprasse um forno enorme para assar rugianos gigantescos. De qualquer forma, ele precisava de tempo para pensar. Afinal, até sarjeiras conseguia comer 10 seguidos. Claro, o principal problema agora era que ele tinha que cozinhar tudo à mão. Se ele tivesse receitas de pratos como fondue ou malatang, teria sido mais fácil. Havia agências de emprego na praça. Os empregadores podiam encontrar trabalhadores lá, e os trabalhadores podiam encontrar empregos. Eles tinham um sistema integrado. Dizia-se que era possível encontrar todo tipo de trabalhador lá, com o salário certo. Mickey planejava esperar alguns dias para relaxar no restaurante antes de ir para lá. Dinheiro não é problema, mas preciso encontrar um funcionário confiável e diligente que possa fazer o trabalho. De manhã, ele vendeu 64 rugiano em 1 hora. Na hora do almoço, geralmente aparecem mais pessoas, então ele decidiu aumentar a produção. O patinho feio adormeceu depois de beber leite. Talvez seja por isso que Amy se encostou no balcão e também cochilou. Mickey olhou para as costas de Amy através do vidro e sorriu. Embora esse outro mundo fosse habitado por muitas raças diferentes, estava bastante tranquilo ultimamente. Mickey não se sentia em perigo algum. Sob o domínio do Templo Cinzento, a vida na Cidade do Pecado era relativamente segura, então a semi-inválida McGonagall decidiu vir para cá. Era meio-dia e, como sempre, eles comeram antes que as portas começassem a se abrir. Mickey passou a maior parte do jantar ignorando os olhos magoados do patinho feio. Ele não conseguia dar a ela a comida que estavam comendo naquele momento. Amy devorou avidamente seu jantar na frente do gatinho, e às vezes colocava uma colher na frente dele, mas não o deixava comer. Ele até implorava para Amy com as patas. Com esse comportamento covarde, você nunca vai ter sucesso na vida. Mickey suspirou silenciosamente, olhando para o patinho feio. Amy era realmente boa. Ela tinha o gatinho completamente fisgado por cada palavra sua. Amy deu uma risadinha. Não adianta implorar se você ainda não pode comer a rosa arco-íris. Estou só brincando. Então, ela colocou outra colherada de arroz na frente do gatinho. O patinho feio desviou o olhar, como se duvidasse da própria vida. Depois do jantar, Mickey limpou a mesa e serviu leite para o gatinho. Quando lhe entregou a mamadeira, o gatinho mostrou todos os dentes, como se quisesse provar que estava pronto para comer comida sólida. Mickey ficou um pouco surpreso ao descobrir que ele já tinha a boca cheia de dentes. Seus dentes estão crescendo muito rápido, disse ele, mas antes que o patinho feio pudesse abanar o rabo alegremente, Mickey balançou a cabeça e acrescentou: mas gatos recém-nascidos não podem comer alimentos sólidos por uma semana, então você terá que tomar leite por mais alguns dias. O patinho feio ficou imediatamente chateado. Ela chupou o mamilo com ar sombrio e virou as costas. Ele ficou ofendido.
mais pessoas apareceram para o jantar do que Mickey esperava. A localização do restaurante fazia com que muitos clientes com intervalos de almoço relativamente curtos tivessem dificuldade para chegar lá. Além disso, nem todos podiam se dar ao luxo de gastar sequer 300 moedas de cobre em 3 refeições por dia. Portanto, o súbito aumento de clientes que apareceram para o almoço era, em sua maioria, algo novo. Ei, estacionem as carruagens longe daqui, disse Harrison, saindo do veículo. Não estraguem o apetite dos clientes. Não conseguem ver as grandes janelas de cristal? Eles querem que os clientes tenham uma bela vista da Praça Aben. Ele acenou com a mão grossa em direção à carruagem. 5 homens vestidos de forma absurda saíram das carruagens. Eram quase idênticos na constituição física, com quadris largos, cinturas grossas e pescoços quase tão grossos quanto suas cabeças. Juntos, pareciam 6 irmãos obesos. Harrison, você disse que nos levaria a um restaurante novo hoje à noite. A comida lá é deliciosa e pode nos ajudar a emagrecer. É este? Perguntou o homem gordo de amarelo, surpreso. A decoração do restaurante era relativamente sofisticada em comparação com outros na Praça Aben. Dito isso, eles não se preocupavam muito com o ambiente do restaurante. Muitas vezes comiam comida de rua se fosse saborosa. Eles se consideravam verdadeiros gourmets. Já há muitos clientes aqui, mas a maioria parece ter um biotipo normal. Se isso realmente ajuda a emagrecer, o que essas pessoas magras estão fazendo aqui? Todos os amigos de Harrison eram ricos. Um deles, de amarelo, tinha uma família dona de 3 hotéis. O outro, de verde, era dono da casa de chá mais popular de Las Vegas. Resumindo, eles não precisavam se preocupar com moedas de ouro e dragões. Recebiam uma boa mesada todos os dias. Eles comeram, beberam e brincaram juntos. Se um deles encontrasse um lugar interessante, contava aos outros. Então, decidiram vir aqui ao meio-dia e experimentar a comida mágica, depois do convite de Harrison ontem. Harrison assentiu com a cabeça. Sim. Mas a comida só funciona em pessoas realmente gordas como nós, então não diga que eu não avisei. Ele então olhou para o restaurante. Lembre-se, faça o que fizer, não se meta com a filha do dono. Até orcs e demônios têm medo dela. Os outros ficaram um pouco surpresos. Ele tem uma filha tão terrível. Harrison era o mais corajoso entre eles, mas mesmo ele tinha muito medo da menina, então todos assentiram obedientemente. Vamos, estou morrendo de fome. Harrison entrou primeiro, seguido por seus amigos. 6 homens obesos, com peso médio superior a 100 kg, entraram juntos, bloqueando a luz do sol e projetando uma grande sombra. Os outros frequentadores os encararam com medo. Os olhos de Amy se arregalaram ao ver os clientes altos e gordos entrando pesadamente. Regimento de Melão. Capítulo 74. Homem gordo azul. O patinho feio enfiou a cabeça por entre os braços de Amy, com os olhos arregalados. Ele nunca tinha visto tantas pessoas gordas antes. Seus olhos brilhavam de curiosidade. Mickey também ficou um pouco surpreso quando saiu segurando 4 Rugiamo. Harrison disse que traria seus amigos. Ele nunca imaginou que convidaria 5. Ao observar aqueles 6 clientes incomuns, Mickey de repente imaginou uma certa cena. 6 homens gordos devorando Rugiamo, enquanto sua gordura balançava por todo o corpo. Era uma imagem tão bela que Mickey não conseguia nem imaginar. No entanto, ele ficou muito feliz por ter conquistado 5 novos clientes. Mickey, eu gostaria de 3 Rugiamos, disse Harrison, sentando-se. Ele vinha comendo ali todos os dias desde a tarde anterior. Acordou um pouco tarde esta manhã, então os Rugiamos já haviam acabado quando chegou para o café da manhã. Foi por isso que chegaram logo depois que o restaurante abriu ao meio-dia. Mickey assentiu com a cabeça. Claro. Por favor, espere um segundo, disse ele, virando-se e entrando na cozinha. Eles se dividiram em grupos de 3. O homem de amarelo respirou fundo algumas vezes assim que se sentou. Que cheiro maravilhoso! Ele olhou em volta, tentando encontrar a origem do aroma. Sim.
Que tipo de carne é essa? Por que tem um cheiro tão bom? Perguntaram a Harrison, engolindo em seco. Não tinha gosto de carne assada comum. Era muito mais apetitosa. Então, seus olhos se depararam com o rugiamo nas mãos de um homem de olhar semicerrado. Um aroma tentador lhes agradou o nariz. Viram pão branco em um saco marrom amarelado, com uma grossa camada de carne escondida dentro. Observaram-no semicerrar os olhos e dar uma grande mordida, mastigando com prazer. Observaram-no engolir lentamente. Eles engoliram quase simultaneamente. O que é isso? Eu quero. Todos viraram a cabeça e olharam para a Harrison, aguardando ansiosamente sua resposta. Era difícil para os gourmets verem os outros devorarem comida deliciosa. Este é o lazirrugiano de que lhes falei, disse Harrison calmamente. Ele sentiu uma verdadeira explosão de alegria por dentro. Adorava ver o espanto em seus rostos. Mestre, eu gostaria de 3 lazirrugiano. Eu também. E eu. Antes que Harrison pudesse falar, eles começaram a fazer os pedidos. Eles conseguiam comer tanto quanto Harrison, então cada um pediu 3 pratos. Certo. Um momento, por favor, disse Mickey, colocando um prato de arroz frito e anzou na frente do cliente. Então, ele se virou e foi para a cozinha. Estava atarefado como uma abelha. Que prato colorido é esse? Parece delicioso também, perguntou o homem gordo de vermelho, curioso, olhando para o arroz frito de anzou. Arroz frito arco-íris. Incrivelmente delicioso, respondeu Amy atrás do balcão, olhando com grande interesse para a exposição de melões. Todos olharam na direção do som e seus olhos brilharam ao verem a linda Amy sentada ali, segurando um gato de cor estranha. Que menina doce! Ela parece uma meio-elfa, mas é muito mais encantadora do que uma elfa de verdade. É a filha do dono, avisou Harrison, cobrindo a boca com a mão para abafar a voz. Esta manhã, ele tinha visto com os próprios olhos a bola de fogo da Amy derrotar um demônio de lava. Ela pode parecer fofa, mas é uma verdadeira durona. Ela é tão doce e não tão assustadora quanto você descreveu, disse o homem gordo de azul, acenando com a mão. Os demônios e orcs devem ter sido vencidos pelo charme dela. Ele considerava Amy inofensiva e se recusava a acreditar que ela possuísse qualquer poder terrível. A de vermelho assentiu em concordância. Exatamente. Nunca vi uma garota tão encantadora antes. Certo, pense o que quiser. Harrison colocou a mão na testa. Fazer com que acreditem que Amy é terrível é uma dor de cabeça. Senhorita, eu gostaria de uma tigela deste delicioso arroz frito arco-íris, disse o homem gordo de azul com um sorriso. O mais velho entre eles era Gerger François. Sua família possuía várias forjas, e ele era dono de 2 delas, mas como não precisava fazer nada pessoalmente, simplesmente seguia a Harrison e os outros. A diferença entre ele e os outros era que ele era casado e tinha 3 filhos. O mais velho tinha 5 anos. Zerzi sempre quisera uma filha, mas só tivera filhos homens. Agora, sua esposa estava grávida do 4º. Ela lhe disse que, se o 4º filho também fosse menino, ele poderia encontrar uma concubina que lhe desse uma menina, e que ela nunca mais teria filhos. É claro que ele não ousaria ter uma concubina. Sua esposa, geralmente gentil, segurava uma tesoura enquanto dizia isso. Se não fosse por seu olhar perspicaz, ele poderia ter sido castrado. Em meio a esse período conturbado, ele só conseguia admirar e elogiar as meninas de outras famílias. Ele invejava Mickey por ter Amy. Uma menina tão doce. Ele devia ser muito feliz. Amy assentiu com a cabeça. Certo. Então ela se virou e gritou: Papai, o gorducho azul quer uma tigela de arroz frito arco-íris. Harrison e os outros caíram na gargalhada. Eles tinham porte físico semelhante, mas mesmo assim riram alto do apelido Gergi. Zerzi ficou paralisado por um instante, sua expressão ficando um pouco estranha. Ela acabou de me chamar de gay gordo. Mas olhando para o rosto doce e sincero de Amy, ele não conseguiu ficar bravo. Em vez disso, até ele teve vontade de rir.
homem gordo amarelo, homem gordo verde, homem gordo vermelho, homem gordo azul e homem gordo cinza, por que vocês estão rindo? Perguntou ela, curiosa, enquanto eles jogavam a cabeça para trás e gargalhavam. De repente, o riso cessou. Eles olharam para as roupas um do outro e, em seguida, seus rostos ficaram multicoloridos. O mesmo pensamento passou pela cabeça deles. Ela realmente não era tão simples quanto parecia. Eles a achavam irritante e cativante ao mesmo tempo. Gordo vermelho, Harrison não conseguiu conter o riso. Ele caiu na gargalhada, olhando para o gordo de vermelho à sua frente. Cala a boca, gordo cinzento, retrucou o gordo de vermelho, com o rosto coberto de linhas pretas, mas no fim das contas ele também não conseguiu conter o riso. Por que não? Eles riem de nós, mas nós também queremos rir. Houve uma época em que derrubávamos uma mesa se alguém risse de nós, disse o de amarelo, timidamente, tentando não rir. Talvez porque não fossem suficientemente bonitos, suspirou profundamente o de azul. Capítulo 75. Gordura e ondas. Mickey trouxe 2 pães Rugiano para Harrison. Ele colocou os pães no forno em intervalos regulares para que não ficassem prontos ao mesmo tempo. Além disso, o Rugiano era um prato que ficava melhor quando servido quente, com o delicioso molho ainda escorrendo e não interferindo na textura macia e crocante do pão. Então, mesmo que um cliente pedisse uma grande quantidade, Mickey servia em intervalos regulares, dando prioridade a quem pedia primeiro. Aproveite, disse Mickey, sorrindo. Ele voltou para a cozinha. Tem um cheiro incrível. Comentou o de vermelho, com os olhos fixos no Rugiano e o nariz farejando o aroma intenso. Harrison, me dá um pouco. Disse ele, ansioso, enquanto Harrison segurava um Rugiano em cada mão. Sim, compartilhe. Disse o de azul, inclinando-se para frente. A carne e a gordura no pão de baigie eram muito apetitosas. Harrison balançou a cabeça sem hesitar. Ele teria compartilhado outras comidas com eles, mas não esse Rugiano. Ele não havia comido nada no café da manhã e esperar a manhã toda. Claro, o arroz frito de Hangzhou era delicioso, mas não o faria se sentir nas nuvens como o Rugiano faria. Paciência. Vou comer enquanto isso, disse ele com um sorriso enquanto o encaravam, ansiosos. Será que é mesmo tão delicioso assim? Perguntaram-se eles. Harrison sempre fora um homem bem-humorado. Geralmente, ele compartilhava sua comida com prazer, mas hoje não permitiu que eles sequer experimentassem um pedaço. Seu comportamento errático os deixou ansiosos pelo prato. Harrison ergueu a mão direita para dar uma mordida generosa. Seus olhos se fecharam involuntariamente ao sentir a comida deliciosa derreter em sua língua. A sensação de prazer trouxe um sorriso ao seu rosto. Seus amigos não conseguiam tirar os olhos dele, prendendo a respiração. Eles não conseguiam sentir o que ele sentia, mas o sorriso geralmente impecável e satisfeito de Harrison falava por si só. Foi como se ele tivesse levado um choque elétrico. A gordura de Harrison começou a tremer levemente enquanto o sangue jorrava. Gotas de suor apareceram em seu rosto, mas ele estava realmente gostando. Deu outra mordida e seu corpo inteiro estremeceu. Então, como funciona? Perguntavam-se, observando Harrison. Não tinham acreditado quando ele disse que aquilo os ajudaria a perder peso, mas agora estavam enganados. Outros visitantes também notaram o estado incomum de Harrison. Olharam para o Rugiano em sua mão com espanto, depois para o Rugiano na dele, mas não encontraram nada de anormal. Sentiram o sangue ferver, mas não conseguiam entender por que ele estava agindo de forma tão dramática. Os amigos de Harrison observaram terminar seu primeiro Rugiano, engolindo inúmeras vezes. Finalmente, Mickey apareceu com 5 Rugianos e serviu um para cada um deles. Eles tinham vindo juntos e eram tão amigos que não se importavam com quem seria servido primeiro. Patinho feio, preste atenção. Você não vai querer perder isso. Annie ergueu o gatinho até o peito e arregalou os olhos. Mickey também parou no balcão e olhou em volta. 6 homens gordos comendo Rugiano juntos. Não é todo dia que encontramos algo assim.
Eles examinaram o rugiamo em suas mãos e viram pão branco com fatias de carne magra e gordura dentro. Sempre se gabavam de ter experimentado de tudo na cidade, mas esta era a primeira vez que viam um pão assim. O aroma agradável e o gole de Harrison aguçaram tanto o apetite que todos imediatamente levaram o rugiamo aos lábios. Harrison sorriu para seus amigos. Eles iriam adorar o sabor. Ele começou a comer sua segunda porção. Eles emitiram um som de satisfação e alegria quase simultaneamente. Suas vozes não eram muito altas, mas estavam tão sincronizadas que os outros clientes os olharam surpresos. Aqueles que experimentaram esse rugiamo sabiam que o som era uma reação espontânea do corpo. Era algo completamente incontrolável, um grito de alegria após vivenciar tamanha sensação maravilhosa. Assim, os outros clientes não os acharam irritantes. Pelo contrário, eles até se divertiram, pois estavam exatamente na mesma situação constrangedora de antes. A alegria deles rapidamente se transformou em surpresa. Descobriram que a gordura em 6 dos homens obesos começou a tremer. A gordura em suas panturrilhas, pernas, estômagos e pescoços tremia como ondas. Eles estavam criando ondas simplesmente por estarem sentados juntos. Os outros visitantes ficaram tentados a rir, mas resistiram. Não conseguiam desviar o olhar das ondas, contendo o riso. O rosto do homem de olhos estreitos corou enquanto ele tentava conter o riso. Ele teria caído na gargalhada se não soubesse que não devia. Isso é muito engraçado. Amy bateu palmas alegremente. Ela nunca tinha visto uma reação tão engraçada antes. Esses gordinhos não conseguem controlar a própria gordura. Miau. O patinho feio levantou suas patas rosadas para cobrir os olhos. Elas o assustaram. E acabou sendo incrivelmente bonito. Mickey não conseguiu conter o riso e se virou imediatamente para ir à cozinha. Aparentemente, o rugiamo funciona muito bem em pessoas com sobrepeso. Isso pode ser um ponto positivo para alguns. Os 6 homens gordos estavam completamente absortos no sabor delicioso da comida, alheios ao que os outros pensavam. Saboreavam o prato incrivelmente requintado, sentindo a gordura deles vibrar. Zerzi abaixou lentamente a sacola, não totalmente satisfeito. Este rugiamo pode me fazer emagrecer, e tem um gosto divino. Talvez só Deus pudesse inventar um prato tão mágico. Harrison assentiu com a cabeça, concordando. Mickey é mesmo um gênio. Depois de 2 rugiamo, ele ainda não estava satisfeito, mas e a missão estaria completa. Este rugiamo ajuda a emagrecer. Os rostos dos outros clientes se iluminaram ao ouvirem isso. Todos eles tinham 1 ou 2 amigos acima do peso que adoravam comer. Se for verdade, trarei meus amigos acima do peso aqui da próxima vez. Capítulo 76. Por favor, me leve a sério. Mickey balançou a cabeça com um sorriso enquanto ouvia os elogios. Claro, ele não era um gênio. Gênios não precisam estudar por 100 dias sem dormir ou descansar para dominar a arte de fazer rugiamo. Ele não teria conseguido sem um sistema e sua própria dedicação. No entanto, os elogios o fizeram se sentir bem. Essa sensação de reconhecimento era muito melhor do que a admiração cega ou a crítica que ele havia experimentado em sua vida passada. Este rugiamo está muito bom. Tem mais alguma coisa no cardápio além do arroz frito arco-íris? Jerzy pegou o cardápio, esperando um segundo rugiamo, e o abriu com grandes expectativas. Ele ficou um pouco surpreso ao encontrar apenas 2 pratos, e o preço o fez engasgar. Arroz frito Yangzhou, 600 moedas de cobre. Rugiamo Lassi, 300 moedas de cobre. São tão caros assim? Harrison sorriu. Se estivéssemos em qualquer outro lugar, mesmo por 10 moedas de ouro, não teríamos conseguido nada tão delicioso. Além disso, o rugiamo pode nos ajudar a emagrecer. Por esse preço, é uma pechincha. O gordo de vermelho assentiu com a cabeça. Isso mesmo, não fale em 3 moedas de ouro, mesmo que nos custe 30 moedas de ouro cada um. Eu ainda quero pelo menos 2, disse ele, abaixando a sacola com relutância. Você sempre é descuidado com dinheiro. Este rugiamo é divino, e você está preocupado com o preço? Perguntou o de azul, surpreso.
Seus outros amigos olharam para Jersey com confusão. 300 moedas de cobre era um preço perfeitamente razoável, considerando o sabor e os benefícios para a perda de peso. Além disso, Jersey era responsável por 2 forjas. Ele podia ganhar pelo menos 200 moedas de ouro por dia e geralmente estava sempre disposto a pagar aos seus amigos. Jersey imediatamente assinou com as mãos. Não é que eu ache que não valha o preço, explicou ele, envergonhado. É minha esposa. Ela está grávida e paranoica com a possibilidade de eu ter outra mulher, então ela só me dá 3 moedas de ouro por dia. Eu estava agindo assim porque hoje só tenho dinheiro para comer um rugiamo. Você sempre se gaba da sua esposa. Agora é hora da vingança. Disse o de azul, com um sorriso malicioso. Mesmo assim, estou curioso. Você realmente tem outra mulher? Perguntou a Harrison, em tom de brincadeira. Não precisa perguntar. Ele é um marido dominado pela esposa. Nem se atreve a olhar para outras mulheres. Ter outra mulher está fora de questão, disse o de vermelho, com a boca contorcida como se visse através de tudo. O homem gordo de verde assentiu alegremente. Como fui sábio em recusar o casamento que meu pai arranjou para mim outro dia. Você só está com inveja porque eu tenho uma esposa. Ela me deu 3 filhos. E está grávida de novo, disse Jersey, sorrindo, com a voz cheia de amor e orgulho. Então provavelmente será um menino de novo. Você sempre dá azar, disse Harrison, erguendo as mãos e revelando a dura verdade. Cale a boca. Se nascer outro menino, com certeza trarei os 4 para conhecer sua filha. E aí você conhecerá o verdadeiro desespero, disse Jersey solenemente a Harrison. Harrison assinou com as mãos, assustado. Por favor, não, você venceu, vai ser uma menina. Com certeza é uma menina. Mantenham seus meninos travessos longe da minha futura filha. Então você deveria mostrar um pouco de sinceridade. Me empreste 10 moedas de ouro. Jersey estendeu a mão. Harrison a empurrou com um sorriso. Coma à vontade. Eu pago para você. Afinal, somos irmãos. Obrigado. Mas eu também quero pedir um pouco para minha esposa. Ela não tem tido apetite ultimamente. Preciso ficar em casa com ela hoje. Você disse que havia comida boa aqui, então vim ver se havia algo que ela pudesse comer. Não tenho condições de pagar por isso. Jersey sorriu sem jeito, ainda estendendo a mão. Você é um homem muito bom, Jersey. Sua esposa manda em você, e mesmo assim você quer comprar algo para ela comer. Harrison ficou um pouco comovido. Ele tirou uma moeda de dragão da bolsa e entregou ao amigo. Está tudo bem. Ela quase morreu dando à luz nosso primeiro filho, disse Jersey, pegando a moeda. Tentei convencê-la a não ter um segundo filho, mas ela sabia que eu queria uma filha. Então tivemos outro, e depois outro. Agora ela tem o 4. Tenho sorte de ter uma esposa como você. Eu mereceria ser atingido por um raio se saísse em busca de outra mulher. Ele sorriu. Quando ele terminou, seus amigos ficaram em silêncio por um momento. Eles se conheciam há anos, então, naturalmente, sabiam disso. Embora muitas vezes zombassem dele por ser um marido dominado pela esposa, todos a respeitavam muito. Harrison assentiu. Então, esse rugiamo não é a melhor opção. Se ela comer, o bebê pode nascer hoje. Isso seria muito ruim. Compre para ela um arroz frito Yangzhou. É macio e tem alguns benefícios nutricionais. Talvez seja bom para o bebê também. Certo. Então vou comprar para ela uma tigela de arroz frito Yangzhou. É o mesmo arroz frito arco-íris de que a garotinha estava falando, não é? Jersey olhou para a Amy, que estava sentada no balcão. Harrison assentiu com a cabeça. Sim. Mas não sei se você aguenta, disse ele, hesitante. Rugiamo é fácil de carregar, mas seria estranho andar por aí com um prato de arroz frito na mão. Mestre, posso levar uma tigela de arroz frito Yangzhou para a viagem? Perguntou Jersey enquanto Mickey saía com Rugiamo. Para a viagem? Perguntou Mickey, surpreso, colocando o rugiamo na mesa. Alguns clientes com pressa talvez comecem o rugiamo no caminho, mas ninguém nunca pedia arroz frito para a viagem.
Ele teria que consultar o sistema sobre as embalagens. Zerzia assentiu sinceramente. Minha esposa está grávida de 6 meses e não está com vontade de comer ultimamente. Um amigo meu disse que o arroz frito de Hangzhou de vocês é muito bom, então estou pensando em trazer um pouco para ela. Talvez ela goste, disse Zerzia hesitante. Ele sabia que alguns restaurantes não permitiam entregas. Ele é um bom marido, e um bom marido merece respeito, pensou Mickey, olhando para Jersey. Ele perguntou ao sistema: Sistema, mulheres grávidas podem comer arroz frito em Hangzhou? Os ingredientes do arroz frito em Hangzhou são ecológicos. Qualquer pessoa pode comê-lo, respondeu o sistema calmamente. Então, fez uma pausa. No entanto, o arroz frito em Hangzhou não é adequado para mulheres grávidas. Mickey sentiu-se aliviado. Então faça-me algumas caixas para viagem. Use a mesma marca registrada da sacola de papel Kraft. Seria melhor se você fizesse as sacolas e as caixas no mesmo estilo. Marrom deve ficar bom. Faça-as de um jeito que as pessoas se lembrem delas à primeira vista. Por favor, leve-me a sério. Disse o sistema solenemente. Capítulo 77. Eu gosto de irmãs mais novas. O pacote custa 5 moedas de cobre, então vou te dar 10 moedas de cobre pela caixa, disse Mickey, ignorando as reclamações do sistema. O sistema fez uma pausa por um instante antes de dizer: 20. Então acrescentou: você pode obter 300 moedas de cobre vendendo uma tigela de arroz frito em Hangzhou. Subtraindo 20 moedas de cobre da caixa, você ainda terá 280 moedas sobrando. Vou projetar a caixa como um melhor designer e desenhar a marca registrada melhor do que o melhor artista, e os materiais serão ecológicos e biodegradáveis. A caixa poderá ser reutilizada muitas vezes. 5, respondeu Mickey com indiferença. Aposto que ele ficaria feliz mesmo se eu só lhe emprestasse um prato e ele o devolvesse lavado e seco. Lembre-se, eu não preciso usar suas caixas. E 300 moedas de cobre em um prato não é muita coisa. Certo, combinado, 10 moedas de cobre para cada um. Disse o sistema apressadamente, com um tom que denunciava mágoa e impotência. A embalagem para a viagem está sendo preparada e ficará pronta em 5 minutos. Excelente, disse Mickey, satisfeito com a eficiência do sistema. Sorrindo, disse a Jersey: claro. Mas você terá que pagar mais 20 moedas de cobre pela embalagem. Jersey pensou por um momento. 20 moedas de cobre? Muito bem, por favor, prepare uma porção para mim, disse ele, assentindo com a cabeça. Embora outros clientes não estivessem acostumados a pagar por embalagens para viagem, este arroz frito já custava 600 moedas de cobre. Mais 20 moedas de cobre não eram nada. Contanto que a qualidade deste arroz frito fosse comparável à do Rujiano e conseguisse convencer sua esposa a comer mais, Hangzhou estaria disposto a pagar mais. Zerzia e seus amigos estavam agora comendo seu segundo Rujiano, saboreando a deliciosa comida e queimando as calorias. A gordura trêmula era desagradável à vista e fazia com que muitos novos clientes olhassem com espanto. A propaganda viva de seus rostos alegres e radiantes deixava os recém-chegados se perguntando que tipo de comida os fazia se comportar daquela maneira. Eles não conseguiam resistir a pedir uma amostra, apesar do preço alto. Muitos novos clientes permaneceram por causa deles. 5 minutos depois, o sistema informou Mickey que as caixas estavam prontas e no lugar. Mickey estava preparando arroz frito em Hangzhou. Ele olhou ao redor e viu uma grande caixa de ferro ao lado da que continha os sacos. Dentro dela havia uma pilha organizada de caixas de madeira marrom. Quando o arroz ficou pronto, Mickey foi até as caixas e pegou uma. As paredes eram grossas, como papelão, mas muito mais resistentes. A caixa também tinha um revestimento transparente, parecido com plástico, aparentemente para mantê-la limpa e evitar vazamentos de líquidos. A tampa da caixa tinha 2 letras douradas que diziam Mickey's Restaurant, abaixo das quais havia um desenho simples das costas da Amy. No canto inferior direito, uma pequena linha de palavras indicava o endereço do restaurante. O design era simples, mas elegante.
Se fosse maior, poderia ter sido usada como uma caixa de joias para o dia a dia. Mickey assentiu com satisfação. Nada mal, combina mesmo com o estilo do restaurante. O desempenho do sistema foi, como sempre, de alta qualidade. Uma caixa dessas deve valer muito mais do que 10 moedas de cobre. No entanto, ele não sentiu pena do sistema. Ele aceitou minha oferta tão rapidamente que obviamente ainda obteve lucro. Essas caixas não estavam etiquetadas como arroz frito Yangzhou, então Mickey podia usá-las sem problemas para outros produtos. Mickey transferiu o arroz frito da panela para a caixa. O arroz frito colorido continuou tão bonito e perfumado quanto antes. O Rujiamo e um pacote de arroz frito Yangzhou. Por favor, aceite, disse Mickey, entregando o Rujiamo e a caixa de arroz frito a Jersey. Obrigado. Os olhos de Jersey brilharam ao ver a elegante caixa de madeira. Outros restaurantes costumavam colocar a comida em um simples pote ou algo do tipo, mas este recipiente de madeira parecia uma caixa de presente, como se tivesse sido feito por um artesão habilidoso. Uma caixa tão bonita custa apenas 20 moedas de cobre. Talvez o dono tenha gasto mais de 20 moedas de cobre para fazê-la. A princípio, Jersey achou o preço um pouco alto, mas agora sente que recebeu mais do que pagou. Quando minha esposa vir essa comida tão bem embalada, talvez ela também se sinta bem. Jersey mal podia esperar para levar a comida para casa e apresentá-la à esposa. Tanto o arroz frito Yangzhou quanto o Rujiamo ficam melhores quentes. Além disso, este Rujiamo não é adequado para gestantes, lembrou Mickey a Jersey enquanto segurava a caixa com uma das mãos e se preparava para levantá-la com muito cuidado. Jersey assentiu. Entendo. Obrigado, Mickey. Eu pago este arroz frito Yangzhou e o Rujiamo. Meus amigos pagarão os outros 2 Rujiamo para mim mais tarde. Ele entregou uma moeda de dragão a Mickey. Eu pago o resto, Mickey, disse Harrison. 9 moedas de ouro, disse Amy, aproximando-se de Jersey com o patinho feio nos braços e segurando uma moeda de ouro. Jersey colocou a moeda do dragão na mão de Amy e pegou-a de ouro. Você foi de grande ajuda, pequena mestra. Eu tenho um filho, ele tem a mesma idade que você. Vou levá-lo comigo da próxima vez para brincar com você, disse ele, sorrindo. Amy balançou a cabeça e pegou a moeda do dragão. Eu gosto de irmãs mais novas, mas você não tem nenhuma. O sorriso de Jersey congelou em seu rosto. De repente, ele se sentiu magoado e não sabia o que dizer. Seus amigos riram até caírem no sono. Mickey mal conseguia conter o riso. Amy estava falando a verdade. Ela prefere brincar com meninas, mas foi muito direta. Talvez seja uma menina desta vez. Tchau, Mickey, minha pequena amante, disse Jersey, reunindo coragem e recuperando a confiança. Então, virou-se para os amigos. Bem, eu vou indo. Eu pago para vocês da próxima vez. Vai logo. Mas acho que a partir de amanhã você vai ter que ficar na fila todo dia para comprar comida para sua esposa, disse Harrison com um sorriso, acenando com a mão. O homem gordo de azul assentiu com a cabeça. Concordo. Diga-me, não é ótimo morar aqui, sem sair de casa, e ainda ter comida deliciosa? O homem gordo de vermelho suspirou, olhando para Jersey, que carregava cuidadosamente uma caixa de arroz frito. Você não tem dinheiro para contratar um cozinheiro como um Mickey, disse o de verde, rindo. Não, eu quis dizer que se o chefe Mickey pudesse encontrar alguém para nos entregar esses pratos deliciosos, seria ótimo. Eu não me importaria de pagar mais por um serviço assim, disse o homem gordo de vermelho, balançando a cabeça. Não é um serviço de entrega. Mickey, que ia em direção à cozinha, parou de repente. Sua expressão ficou um pouco estranha. Capítulo 78. Aprendendo a reconhecer a decepção. Mickey sorriu e balançou a cabeça. Otakus gostam de comida para viagem, não importa em que mundo vivam, ele geralmente comia em restaurantes, mas também pediu comida para viagem 1 ou 2 vezes. Ele não deixou nenhum comentário sobre o assunto em seu microblog, temendo que, caso alguém quisesse se vingar, pudesse divulgar seu endereço.
Além disso, devido aos atrasos causados pela entrega, a textura e o sabor podem variar. Seria injusto julgar um restaurante com base na comida para viagem. Ele pode até ter uma língua afiada, mas não desvalorizaria um restaurante por causa disso. Afinal, ele mesmo teve que comer comida ruim porque era preguiçoso, e por isso não gostava de comida para viagem. Além disso, os serviços de entrega modernos dependiam da troca instantânea de informações. Os clientes podiam pedir comida para viagem por telefone ou por meio de diversos aplicativos e realizar a transação diretamente com o restaurante. O nível tecnológico ali não era suficientemente avançado, então um serviço de entrega era agora um sonho distante para eles. O próprio Mickey não tinha planos de se envolver com comida para viagem tão cedo. Ele precisava se concentrar na missão urgente de conseguir 1000 clientes. Mas se eu tiver que contratar pessoas para entregar comida, esses cavaleiros desesperados e desempregados serão ideais. Eles têm um cavalo e conhecem as ruas de Las Vegas, murmurou Mickey, entrando na cozinha. Havia muitos clientes na hora do almoço. Mickey educadamente recusou alguns clientes que estavam um pouco atrasados. O rugiano havia acabado e ele estava bastante cansado. Mickey soltou um suspiro de alívio ao fechar a porta, afundando na cadeira. Papai, hoje vendemos 96 rugiano e 24 tigelas de arroz frito e Yangzhou. Isso dá 432 moedas de ouro, disse Amy, admirada, para Mickey, segurando o patinho feio nos braços. Tantos assim. Mickey foi pego de surpresa. Isso significa que ganhamos mais de 200 moedas de ouro esta tarde. Ganhamos mais de 100 moedas de ouro durante o café da manhã, e nossos ganhos podem dobrar durante o jantar de 4 horas se tivermos rugiano suficiente. O mais incrível é que ele conquistou 40 novos clientes durante o almoço. Ele viu ali uma oportunidade de concluir sua missão. Agora, ele tinha 215 clientes. Amy assentiu com a cabeça. Sim. O arroz frito arco-íris e o rouge-elache do papai estavam tão bons que ninguém resistiu. Ela se agachou para colocar o gatinho no chão e caminhou até Mickey. Você trabalhou tanto, papai. Deixe-me fazer uma massagem nas suas costas, disse ela baixinho. Amy ficou na ponta dos pés e começou a socar os ombros e as costas de Mickey com seus punhos minúsculos. Ela era muito pequena, então não foi fácil. Ela se esforçou ao máximo para fazer bem feito. Mickey sorriu e deixou os ombros caírem, apreciando a pulsação de Amy. Embora ela fosse um pouco rude com os outros, era muito obediente e carinhosa na presença dele. Aparentemente, ela herdou a língua afiada do pai. Ele não teve escolha a não ser perdoá-la. Está bem, Amy. Eu me sinto muito melhor agora. Mickey a pegou no colo, sentou-a em seu colo e apertou suas bochechas macias. A melhora em sua alimentação fez com que suas bochechas corassem. Agora ela usava roupas limpas e lavava o corpo e o cabelo com frequência. A pirralha de roupas de linho surradas havia se transformado em uma pequena princesa. Então, naturalmente, ela se tornará alvo de muitos homens mal intencionados. Mickey decidiu ensinar a ela algumas técnicas básicas de detecção de mentiras, caso sua doce e inocente filha fosse sequestrada. Klaus voltou naquela tarde, mas Mickey estava ocupado preparando e servindo comida, e Amy estava recolhendo dinheiro, então ele ficou sentado ali por mais de 1 hora sem trocar uma única palavra. Depois de comer 2 tigelas de arroz frito, pediram-lhe novamente que se retirasse devido ao horário de trabalho. É claro que Mickey fez isso de propósito. Ele não gostava da ideia de levar Amy à Torre do Mago. Além disso, Mickey já havia deixado claro que não deixaria Amy ir lá, mas o velho insistiu bastante. Ele deveria se considerar sortudo por Mickey não tê-lo proibido de entrar. Amy, vou te fazer algumas perguntas e te contar uma coisa. Pense bem antes de responder e lembre-se do que eu disse, tá bom? Disse Mickey com um sorriso, olhando para Amy. Amy assentiu obedientemente. Certo, disse ela, olhando para Mickey com curiosidade. O que o papai quer dizer? Ele parece tão sério. Se um estranho chegasse para você e dissesse que a levaria para comer algo delicioso, como você responderia?
Perguntou Mickey, olhando nos olhos de Amy. Está bem. Disse Amy, batendo palmas, com os olhos brilhando. Mickey não sabia se ria ou chorava. Ele já esperava por isso. Uma gourmet como ela, não desconfiaria de nada quando se tratava de boa comida. Mickey endireitou-se e balançou a cabeça gravemente. Não. Lembre-se, Amy, nenhum estranho vai te levar para comer algo delicioso. Além disso, quem cozinha melhor do que seu pai? Amy assentiu com a cabeça. Sim, papai cozinha a comida mais deliciosa. Depois de pensar um pouco, seus olhos brilharam. Então vou convidá-lo para comer no nosso restaurante. Assim, ele terá que pagar para mim. Mickey ergueu uma sobrancelha. Ela é muito inteligente. Quem diria que ela responderia assim? Mickey queria elogiá-la. Então perguntou, se alguém quisesse te levar para algum lugar divertido. Amy assentiu alegremente. Sim. Sim. Vamos lá. Amy assentiu alegremente. Na verdade, ela parecia ansiosa para ir. Mickey balançou a cabeça imediatamente. Não, não. Essa é a resposta errada. Obrigada a ficar sentada no restaurante quase o dia todo. Amy queria sair. Ela estava numa idade ativa, então era importante para ela saber quando alguém estava enganando-a. Você pode brincar com outras crianças ou com a professora Luna, mas se um estranho quiser te levar a algum lugar ou te mostrar algo interessante, você tem que dizer não, porque o papai tem todas as coisas interessantes. Eles estão todos mentindo para você. Capítulo 79. Sistema, presumo que vocês não negociem pessoas. Sério? Perguntou Amy, em tom de dúvida, olhando para Mickey. Mickey assentiu seriamente. Sim. Então perguntou silenciosamente. Sistema, presumo que vocês tenham brinquedos para crianças, certo? Eu sou um sistema para cultivar o deus da culinária. Não tenho brinquedos para crianças. Respondeu o sistema, irritado. Então acho que vou comprá-los na rua, disse Mickey sem rodeios. Bem, a voz do sistema soou um pouco hesitante. Fez uma pausa. Não tenho nenhum agora, mas tenho uma linha de produção de brinquedos. Do que você precisa? Posso fazer em 5 minutos. Frete grátis e preço razoável. Preciso saber o preço primeiro, disse Mickey, com um sorriso forçado, mas a voz calma. Então, ele sorriu para Amy. Quer um brinquedo, Amy? Posso conjurar um para você. Amy inclinou a cabeça para o lado e pensou. Então seus olhos brilharam. Preciso de um garotinho que saiba cantar. A primeira coisa que veio à mente de Mickey foi um anão. Sistema, presumo que vocês não negociem pessoas? Perguntou ele inconscientemente. O tráfico de seres humanos viola a segunda regra que Deus criou para mim. Serei destruído, e você será morto, assim que eu fizer isso, disse o sistema seriamente, com voz mecânica e sem emoção. Calma. Eu estava só brincando. Então faça uma caixinha de música bonita para mim, disse Mickey rapidamente. Ele estava pensando em algo como polegarzinha, mas isso obviamente estava fora de questão, então ele se conteve. Parecia que o sistema também tinha que seguir regras. Isso lembrou Mickey das 3 leis da robótica. Isso não era tão ruim. Significava que o sistema ainda estaria sob controle e não causaria problemas, mesmo se adquirisse consciência própria. Mickey já estava pensando em como enganar o sistema para que ele lhe revelasse essas regras. Tirar vantagem do sistema era um prazer para ele. Com sua força inferior à de um humano normal, ele certamente perderia em uma luta física um contra um humano. É claro que existem séries sobre humanos como orcs, demônios e elfos. Ele poderia ter se escondido completamente atrás de Amy, mas não se orgulhava disso. Um pai deveria ser capaz de arcar com todos os fardos de seus filhos. Por isso ele trabalhou tanto para ganhar dinheiro e melhorar seu físico. Assim que puder empunhar sua espada novamente, será capaz de lidar com quase tudo, tendo adquirido experiência em esgrima e técnicas de elite. No passado, McGonagall era um espadachim excepcional, capaz de lutar contra dragões apenas com sua espada e que não temia a ninguém. Não faria mal nenhum se eu conseguisse algo do sistema que pudesse nos proteger enquanto eu aprimorava meus poderes.
Eu me sentiria mais seguro, pensou Mickey. Tenho 500 tipos diferentes de caixas de música para você escolher. Os preços variam de 50 moedas de cobre a 500 moedas de ouro. O sistema agora soava como um empresário experiente. Mickey examinou as caixas de música que lhe surgiram na mente. A que valia 500 moedas de ouro era feita de ouro maciço e, dentro dela, havia um homenzinho dourado. Extravagante demais. Amy não ia gostar. Ele olhou para baixo e uma delas, avaliada em 50 moedas de ouro, chamou sua atenção. Era uma caixa de madeira marrom com uma tampa hemisférica de vidro, dentro da qual estava sentada uma elfa loira de vestido roxo. Ela tocava violino. A caixa era muito bem feita. A julgar pela sua aparência, pretendia imitar neve, pois havia uma camada de partículas brancas no chão. Podia tocar 50 músicas e o preço era relativamente razoável. Quero encomendar aquela caixa de música por 50 moedas de ouro, aquela com o elfo tocando violino, disse Mickey. Você pagaria 50 moedas de ouro por isso? Perguntou o sistema, incrédulo. Afinal, Mickey havia pechinchado bastante com ele pelo preço das caixas, mas agora não hesitou em gastar 50 moedas de ouro em uma caixa de música. Mickey sabia o que o sistema estava pensando. Claro. Estou disposto a pagar qualquer coisa pela Amy. Então acrescentou, quero vê-la em 5 minutos, ou exigirei meu dinheiro de volta. Estou fazendo uma caixa de música. Ela ficará pronta em 5 minutos. O valor foi debitado automaticamente, respondeu o sistema prontamente. Mickey fez tudo isso mentalmente. Ele era um homem de ação, então levou apenas 1 minuto para fechar um acordo com o sistema. Amy achou que seu pai estava considerando seu pedido e decidiu que estava pedindo demais. Pai, eu não preciso de um cantor. Ficarei feliz com qualquer presente que papai me der, disse ela baixinho, balançando a cabeça. A consideração dela fazia Mickey desejar que ela fosse um pouco teimosa às vezes, e isso lhe apertava o coração. Ele balançou a cabeça com um sorriso. Mas papai quer te dar um homenzinho cantor, e um muito bonito. Só espere mais um pouquinho. Essa mágica leva tempo para acontecer. Sério? Os olhos de Amy brilharam e ela imediatamente ficou animada. Este brinquedo deve ser muito divertido. Ela não duvidava das palavras do pai. Ele disse que projetaria uma bela casa para ela, e agora ela tem um belo restaurante. Ele disse que lhe daria belos vestidos, e agora ela pode usá-los todos os dias. Seu pai cumpriu todas as suas promessas. Mickey assentiu com a cabeça. Enquanto esperamos, tenho uma última pergunta para você. Se uma criança dissesse que gosta de você, o que você diria? Talvez todo pai que tivesse uma filha quisesse saber a resposta para essa pergunta. Ninguém gostava da ideia de sua filha se casar com algum delinquente. Embora Amy tivesse apenas 4 anos de idade, nunca era cedo demais para ela saber essas coisas. Ele a protegeria desses garotos até que ela crescesse, formasse sua própria visão de mundo e aprendesse a distinguir o bem do mal. Esse era um dos motivos pelos quais ele queria recuperar seus poderes. Esses rapazes terão que pensar 2 vezes antes de fazer dele um matador de dragões, seu sogro. Terão que considerar se são capazes de suportar o golpe de sua pesada espada. Não gosto daqueles pirralhos, disse Amy, cruzando os braços sobre o peito como uma adulta. Então ela olhou para Mickey e seu doce sorriso voltou. Vou me casar com o papai quando crescer, disse ela alegremente e seriamente. O papai tem poderes mágicos, cozinha comidas deliciosas e sempre me conta histórias. O papai é o melhor. Não existe ninguém melhor no mundo. Capítulo 80. Caixa de música. Mickey assentiu com satisfação. Nenhuma resposta poderia ser mais reconfortante agora. Ela não tinha ideia do que era casamento, então ele estava feliz por ela estar confiando nele. Quando ela crescesse, se algum pirralho tentasse se aproximar dela, ele lhe daria uma lição. Essa era a responsabilidade dele. Mas agora era cedo demais para ele pensar no genro. Mickey sentiu um enorme alívio. Ele não sabia como criar um filho, então teve que lidar com os problemas à medida que surgiam. Só mais uma coisa.
Me chame de pai, não de pai. Você pode me chamar de pai em situações formais. Normalmente, me chame só de pai, disse Mickey após pensar um pouco. Para Amy, Mickey era seu apoio mais importante, seu único apoio. Ele enfrentaria qualquer tempestade por ela, então ela se dirigiu a ele formalmente para demonstrar seu respeito. No entanto, havia um certo distanciamento nessa forma de se dirigir a ele. Ele vinha se sentindo assim há muito tempo, só que Amy ficava um pouco envergonhada, então até agora ele não tinha falado sobre isso para não preocupá-la ainda mais. Ela já demonstrava bastante confiança para sua idade, então ele aproveitou a oportunidade para falar sobre isso. Mickey preferia que Amy o chamasse de papai, mas neste mundo, as pessoas não dizem papai PS papai. Ele não queria incomodar Amy, então teve que se contentar com papai PS pai. PS, ela costumava se dirigir a ele formalmente. Papai? Amy olhou para Mickey, um pouco envergonhada. Ela via seu pai como a pessoa mais incrível, capaz de tudo, então o chamava de papai. Ela esperava que seu pai a amasse e a protegesse para sempre. Agora, parecia que o pai dela não gostava que ela o chamasse de papai. Papai soava mais familiar. Amy hesitou por um momento. Então, olhou para Mickey e assentiu. Tudo bem, pai. Está tudo bem. Você se acostuma depois. Mickey sorriu e acariciou o cabelo de Amy. Obviamente, ela não conseguiria se adaptar à mudança imediatamente, mas isso aconteceria aos poucos. Ele queria estar mais perto de sua filhinha e se tornar alguém em quem ela pudesse confiar plenamente. A caixa de música está pronta. Levou 4 minutos e 30 segundos, disse o sistema. Ela já está no segundo compartimento do balcão. Ofereço um serviço de embalagem gratuito. Deseja? Claro, respondeu Mickey sem hesitar. Desembrulhar o pacote era muito divertido, e um bom presente podia ficar ainda melhor com uma embalagem adequada. Mais importante ainda, era grátis. Esse sistema mesquinho ofereceu o serviço gratuitamente. Foi a primeira vez. Amy, se você se lembrar do que eu disse, quero te dar um presente, disse Mickey, sorrindo. Os olhos de Amy brilharam. É aquele homem que está cantando. Mickey assentiu com a cabeça. Sim. Ele não era uma pessoa viva, mas era definitivamente único neste mundo. Amy se lembra, pai? Ela percebeu de repente o que acabara de dizer e ficou em silêncio. Miau. O patinho feio estava andando de um lado para o outro em volta da cadeira enquanto eles conversavam. Ele se agachou e olhou para eles, irritado por não estarem prestando atenção nele. Amy pulou do colo de Mickey e se agachou para pegar o gatinho. Seja bonzinho, patinho feio. Papai vai nos dar um homem que canta, disse ela, acariciando a cabeça dele. Miau, miau. O gatinho estava realmente gostando do carinho de Amy. Ele olhou para Mickey com curiosidade, como se também estivesse interessado no brinquedo. Quando o sistema anunciou que o embrulho estava completo, Mickey se levantou e foi até o balcão. Lá, no segundo compartimento, estava uma caixa de presente, embrulhada em papel roxo com um grande laço na parte externa. Era bem feminina. Ele gostou. Amy e seu gatinho olharam para Mickey com entusiasmo, imaginando como seria o cantor. Mickey tirou a caixa do bolso. Era bem pesada. Ele se virou para mostrá-la a Amy. Nossa, ela é tão linda. Pai, aquele homem que canta dentro da caixa? Perguntou Amy, aproximando-se do pai com os olhos brilhando. Abra e você verá. É meu presente para você, disse Mickey com um sorriso. Ele colocou a caixa no balcão e não se importou quando ela o chamou de pai novamente, empolgada. Obrigada, pai. Amy subiu no banquinho de pernas compridas e colocou o gato cuidadosamente no balcão. Ela olhou para a caixa de presente por um instante e depois olhou para Mickey. Pai, esta caixa é tão linda, eu não quero abri-la. Mickey sorriu. Ele nunca imaginou que Amy se encontraria em uma situação difícil por causa daquela linda caixa de presente. Ele acariciou a cabeça dela. Ela é linda, mas é só uma caixa para um cantor. Ele está esperando para ser seu amigo. O olhar de Amy tornou-se imediatamente determinado. Ele deve estar com muito medo. Certo, vou salvá-lo agora mesmo.
Então, disse a caixa, em tom de desculpas. Desculpe, caixinha, preciso te despedaçar para salvar o cantor. Sob a orientação de Mickey, Amy removeu o papel de embrulho e levantou cuidadosamente a tampa. Finalmente, ela viu uma caixa de música. A base era de madeira maciça, marrom e clássica, com duas belas contas vermelhas chinesas esculpidas nela. Sobre a base havia uma tampa hemisférica de vidro, no centro da qual se erguia uma alfa de cabelos claros, com cerca de 10 centímetros de altura. Ela tinha cílios longos e olhos brilhantes, e parecia viva. Cada corda do violino era discernível. Uma camada de pequenas bolas brancas jazia no chão, imitando neve. Nossa, que eufazinha linda! Seus olhos azuis se arregalaram e brilharam de entusiasmo. Miau, miau. O patinho feio rastejou para mais perto e inclinou a cabeça para o lado para olhar para a elfa, com os olhos cheios de curiosidade. Ele levantou a pata e tentou tocá-la, mas então notou Amy e parou, parecendo fofo e divertido. Amy observou por um instante. Mas, padre, ela sabe cantar mesmo? Perguntou, virando-se para olhar para Mickey.